Olá, nesse vídeo eu tratarei sobre o ponto 4.4, operações sobre conjuntos, do livro Introdução à Lógica do Mortari. E a primeira operação que nós vamos ver vai ser a união de conjuntos. Nesse caso, a união de dois ou mais conjuntos será um novo conjunto constituído por elementos que pertencem a pelo menos a um dos conjuntos em questão. Ele vai ser representado formalmente por esta fórmula aqui, A união B, sendo o símbolo que vai representar a união, que vai ser igual por definição, x tal que x vai pertencer a A ou x vai pertencer a B. Nesse diagrama aqui embaixo, nós vamos compreender um pouco mais sobre como vai se dar a união de A e B. Nós podemos perceber que os elementos eles podem estar tanto em A como em B, ou seja, os elementos que vão estar contidos em um conjunto automaticamente também podem estar contidos em outro conjunto, ou em um ou em outro. A segunda forma de conjuntos vai ser a intersecção. A intersecção entre dois ou mais conjuntos também será um novo conjunto formado por elementos que pertencem ao mesmo tempo aos conjuntos envolvidos. Ou seja, pela forma nós vamos compreender um pouco mais. Ou seja, a intersecção já vai ser representado por este símbolo. Ou seja, a intersecção de A e B vai ser igual por definição a x tal que x pertence a A e x pertence a B. Ou seja, os elementos vão pertencer tanto a A, tanto a B. Ou seja, os elementos que vão ter em comum nesses dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, nós vamos dar o nome dessa operação de intersecção. O diagrama também vai nos ajudar a compreender, porque nós vamos poder perceber que a intersecção vai ser justamente aquilo em comum no conjunto A e no conjunto B, representado aqui pelos elementos que podem estar dentro dessa parte do diagrama. E também, com isso, nós vamos passar para o próximo ponto. Mas antes de chegarmos lá, também é importante salientar como vai se dar o conjunto vazio. O conjunto vazio ele vai ser expresso, como é representado no livro, de duas formas. No caso, nós podemos representá-lo assim, com as chaves e nada dentro, ou seja, o conjunto vazio desta forma, como também dessa segunda forma. É necessário a gente ter uma compreensão disso, porque posteriormente nós vamos voltar e perceber onde vai se encaixar o conjunto vazio. Então, com essa pequena explicação, nós vamos agora entrar no complemento. Dado um conjunto U e um conjunto A contido em U, esse U, no caso, vai significar o conjunto universo. O complemento de A em símbolos, A é o conjunto dos elementos que não estão em A. Ou seja, o complemento de A vai ser igual, por definição, x tal que x pertence a U, como eu falei, U representa o conjunto universo, e x não vai pertencer a A. É bastante lógico que se eu estou falando dos elementos que vão completar A, eles não vão estar presentes dentro deste conjunto. Ele vai se dar justamente por isso, ou seja, ele vai pertencer ao conjunto universo, mas não vai pertencer a A. O diagrama abaixo vai nos ajudar a compreender um pouco mais, percebendo que esse verde aqui vai ser o conjunto A e nós vamos ter o conjunto universo. Essa parte cinza não é um outro conjunto, mas sim são os elementos que vão complementar A. E como vocês podem perceber, eles estão fora, eles não podem entrar dentro deste conjunto. E com isso, nós vamos agora abordar a diferença de conjuntos. No caso, a diferença entre dois conjuntos A e B é dada por elementos que pertencem a A e não pertencem a B. A fórmula aqui também vai nos ajudar a entender um pouco mais. A diferença de B vai ser igual por definição, x tal que x pertence a A e x não pertence a B. Neste caso, a gente vai, analisando a fórmula, descobrir que esses elementos eles vão pertencer a A, mas não vão pertencer a B. O diagrama também vai nos ajudar a entender, percebendo que são justamente esses elementos que vão estar nessa parte aqui. São os elementos que não vão estar em contato com B. Ou seja, diferente do diagrama do conjunto união e também do conjunto intersecção, a gente vai perceber que nesse caso vão ser elementos particulares. Eles não vão ter relação nem de união nem de intersecção. São elementos únicos. E com isso também a gente vai compreender agora o conjunto potência de A. Nesse caso, vai ser o conjunto de todos os subconjuntos de A.
Ou seja, a potência de A, aqui a fórmula, vai ser igual, por definição, x tal que x vai estar contido em A. Para descobrir a potência de A, no caso, ele vai ser representado também por 2 elevado a n elementos, sendo n o número de elementos do conjunto, ou seja, esse número aqui vai depender da quantidade de elementos que vão estar dentro deste conjunto. Para que nós possamos também compreender, aqui nós vamos ter o conjunto A, que vai ter 2 elementos, o número 2 e também o número 4. Assim, 2 elevado a n vai ser 2 elevado a 2, caso são os 2 elementos que vão estar neste conjunto A. Como resultado, nós vamos ter o número 4. Ou seja, o conjunto A vai ter 4 elementos. O resultado será potência de A igual, aí nós vamos ter um elemento, 2, 3 e 4. E como eu tinha falado lá em cima, aqui entra também um conjunto vazio, porque também não deixa de ser uma possibilidade dentro de tal conjunto. Então, ele também se faz necessário justamente quando a gente trabalha com potência de A, porque aqui a gente está analisando todas as possibilidades dentro desse conjunto, e o conjunto vazio também vai fazer parte. E aí, por último, nós vamos ter o produto do plano cartesiano de 2 conjuntos A e B. No caso, vai ser representado, sendo eles o conjunto dos pares ordenados, x e y, onde x vai pertencer a A e x e y vai pertencer a B. Ou seja, a fórmula aqui nos explica, né, um pouco disso daqui, ou seja, A por B igual por definição, o par ordenado x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Por meio desse produto do plano cartesiano, o resultado que nós vamos obter, nós vamos poder traçar uma reta dentro do próprio plano cartesiano, tendo em vista que os elementos vão ter relação com x e y. Como consequência, a gente vai poder fazer isso. E aqui embaixo, para que nós possamos entender um pouco mais, vamos ter o exemplo, né? Vamos ter o conjunto A com 2 elementos, 1 e 2, e o conjunto B com os elementos A e B. E o produto do plano cartesiano, neste caso, vai ser um A, um B, 2A e 2B, levando em consideração aquilo que a gente viu aqui em cima, de que x representa A e y representa B. Então, tendo em vista isso, eu posso perceber também que eu vou conseguir traçar a reta por causa daquilo que é representado pela fórmula. Então, nesse caso, a gente pode perceber um pouco de como vai se dar as operações entre conjuntos que estão aparentes no livro. De forma bastante sucinta, é justamente isso que eu queria mostrar aqui, né? E a gente vai perceber que o próprio livro vai entrar um pouco mais em profundidade acerca de cada um desses produtos e mostrando como eles também vão ser aplicados na lógica, que é basicamente o que eu tentei mostrar aqui de forma resumida. Obrigado.